Santo, estamos em Tua presença, Te louvamos, Te exaltamos, Pai, por mais um dia que Tu nos concedes, suplicamos pela Tua igreja, pelos nossos amados irmãos na Escola Bíblica Dominical. Abençoa, Senhor, todos os Teus servos, Pai, que trabalham para o Teu louvor também na área do ensino. Abençoa, Senhor, os superintendentes, professores e alunos, nos dá graça, Senhor, para compartilhar aquilo que Tu tem nos dado através da Tua palavra, Senhor, com os nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Saudamos a todos os nossos amados irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos com a nossa contribuição semanal para com os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Mais uma edição, EBD na web. E hoje nós vamos tratar sobre este tema tão especial da 7ª lição, a salvação pela graça. Se não fosse pela graça, nós não seríamos salvos, porque, na grande maioria, não teríamos como comprar. A salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, ela independe de méritos. Não existe homem ou mulher tão virtuoso que pudesse ser salvo pelas suas virtudes. A ideia de Deus, quando criou o ser humano com a sua imagem e semelhança, era que o homem o representasse de fato. O homem deveria ser virtuoso, a mulher deveria ser virtuosa. Cada indivíduo deveria ter uma missão, um papel a cumprir, e desempenhar isto de tal forma que glorificasse a Deus e fizesse bem à sociedade, à humanidade. Não foi assim. Não diria que Deus tenha sido pego de surpresa ou tenha sido frustrado no seu propósito, mas é bem provável que a queda tenha acontecido antes do previsto. Não haveria como não estarmos tratando o que nós estamos. O homem, no outro contexto, ele cairia se não fosse direto naquele caso do fruto, seria no outro caso. Se não fosse a esposa primeiro atingida com aquela comunicação nefasta, o homem mesmo poderia ser atingido e ceder, de forma que a graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, ela já estava prevista. E pode ter havido, sim, alguma antecipação da queda. Não compactuamos com aquela filosofia fatalista e ruim de que as coisas boas duram pouco. Deus não criou o casal e colocou naquele lugar de delícias só para para experimentá-los. Eles poderiam ter demorado muito ali. Bom, não sei, só sei que a realidade é que o homem caiu, toda a humanidade caiu, tornou-se partícipe da queda, da ruína, e a manifestação da graça já era uma realidade na mente de Deus, no propósito divino. É tanto que, alguns milênios depois, a gente vai encontrar no Apocalipse, né? Alguns milênios entre o Adão e o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, alguns milênios se passam e João tem a revelação lá no Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Portanto, meus irmãos, é uma bênção a gente tratar deste tema. A salvação pela graça é o nosso tema e eu, como já é prática minha, me proponho a ler tudo, pensando em quem não tem a literatura, em quem não pode ler, e também é bom para mim, eu gosto. O textuário diz:
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. Verdade prática, a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Homem nenhum conseguiria. Ninguém seria salvo se não fosse a iniciativa divina. A leitura em classe é Romanos capítulo 5, versículos 6 a 10, no mesmo capítulo, os versículos 15, 17, 18, 20, e no capítulo 11, o versículo 6. Uma leitura que dificulta para a leitura em classe, pessoas sem revista, abrindo a Bíblia em vários textos, em vários lugares, fica um pouquinho difícil, mas é assim. Assim chega a nossas mãos e assim nós administraremos. A leitura. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Assim, pois, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Louvado seja Deus. Os textos do apóstolo Paulo, meus amados, são reputados como textos difíceis. O apóstolo Pedro se refere aos textos de Paulo como sendo textos difíceis, contendo partes difíceis. O rei estava ouvindo o apóstolo Paulo numa das suas defesas, e o rei reconhece a sabedoria, a habilitação, a habilidade de Paulo, no que diz respeito à lei, no que diz respeito aos costumes, na condição de cidadão romano, e o rei reconhece a qualificação daquele preso e diz: Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. E isto corrobora conosco que o Paulo, pelo Espírito de Deus, ele fala, ele defende. Existe nesta sua ação, nesta sua missão, existe realmente uma cultura mais refinada do que nos demais apóstolos. Mas ele foi eleito, foi colocado, foi apontado por Deus como apóstolo dos gentios, e ele fez com muita graça e qualificação
a sua parte, deixando para nós textos extraordinários, e esta leitura, eu confesso que ela, na verdade, não é fácil em si, porque ela está eivada de termos jurídicos da época, e ele era conhecedor daquilo, mas nem todos conheciam. E hoje nós também não somos bons nisto, e devido a esta, digamos, esta profundidade, esta mescla de termos que Paulo utiliza, tanto no aspecto da revelação de Deus, ou podemos utilizar aqui, qualificando como teologia, e os termos dentro do direito, que a gente pode ver como realmente termos jurídicos, ele juntou aquilo na sua grande necessidade de expor, ele tinha necessidade de expor, cumprindo a sua missão, e nós temos a felicidade de lançar a mão para ajudar os nossos irmãos. Então, nós vamos agora para a introdução. A lei no Antigo Testamento tem a função, não tinha, tem a função de instruir e ensinar ao povo o que Deus estabeleceu aos israelitas, a fim de eles terem um convívio próspero, pacífico e harmonioso na terra de Canaã. Portanto, a lei, nesta primeira parte da introdução, a lei foi dada a Israel como um recurso real para uma nação real. E esta lei ia regular tudo que diz respeito a uma nação organizada. E agora ele vai tratar do lado ético, espiritual da lei. Os mandamentos contêm preceitos indispensáveis de moral, de ética e de vida religiosa, sem os quais o povo viveria num caos. Entretanto, na impossibilidade de os seres humanos cumprirem plenamente a lei para tornarem-se justos, Deus nos outorgou a sua maravilhosa graça. O povo judeu, o povo de Israel, como descendentes diretos de Abraão, os patriarcas principais da revelação foram, de fato, Abraão, Isaque e Jacó, e Israel foi formado por 12 filhos do Jacó, ou, na verdade, 10 filhos do Jacó e 2 filhos do José, que ele adotou. O José era primogênito de Raquel, e Deus permite que o homem administre, que o homem julgue, que o homem faça, e o homem faz. Jacó fez, ele tomou a decisão, ele tinha autoridade e tinha graça, tomou a decisão e adotou os filhos de José. Então, no lugar de ter a tribo de José, tinha as tribos dos filhos de José, e formando assim a nação, com 12 tribos. E dentro desta nomenclatura nacional, a palavra de Deus, em forma de lei, era indispensável para eles, como uma instrução normativa para a nação e uma revelação diretiva do Senhor, até porque a lei não foi resultado de um ajuntamento jurídico, de tantos juízes debatendo, ou Moisés convocando a assembleia, a congregação, para sugerir o que seria dito e aprovado e lavrado como lei. Não. A lei foi dada a Israel. E, num primeiro aspecto, a lei era uma norma
foi dada como um recurso normativo para uma nação real. E, num segundo aspecto, a lei era uma revelação diretiva, direta de Deus, dada por Deus a Moisés para a condução ética e espiritual daquele povo. Então, nós vamos tratar no primeiro tópico a lei e a graça. O propósito da lei. A lei com o propósito espiritual de mostrar quão terrível é o pecado. A lei tem esse lado. A lei vem com esta condição. A lei tem o propósito espiritual de mostrar quão terrível é o pecado. Por isso é que a lei regulava a pena capital, a lei regulava a morte. Hoje estarrecedor a ideia de pena de morte em alguns lugares. No Brasil, o que a gente escuta só ia morrer pobre. Na verdade, e poderia morrer muitos pobres, haver muita injustiça, mas na cultura de Israel, na lei que Deus entregou, contemplava a pena de morte. E Deus não faz injustiça, é porque ela era um instrumento normativo para a nação. Nós temos aqui, na continuação, que a lei tinha como propósito concreto de preservar o povo de Israel do pecado. Portanto, eles eram instruídos na lei para agradar a Deus e para honrar ao próximo. Eles foram instruídos muito antes da ideia, antes da realidade de Israel tornar-se uma monarquia, eles foram instruídos a respeito do reino. Quando no futuro viesse a existir o reino, fosse eleito um rei dentre eles, este rei deveria estar de posse de um traslado ou cópia da lei para que não fizesse injustiças. Portanto, a lei tinha, a outorga da lei contemplava muitos aspectos da vida regular, da vida social, além da revelação de Deus. Ele trata aqui que a lei revelaria, mais tarde a lei também revelaria quão grande é a necessidade do ser humano pela graça, obter a salvação. Porque os recursos da lei, eles entravam em colapso, esgotavam-se. Os criadores de animais, por exemplo, eles tinham a demanda de consumo dos animais e tinha a demanda da utilização em rituais. Eram duas formas de dizimar os rebanhos ovinos, bovinos e caprinos. Não podia ser permanente, era um recurso provisório, podemos assim dizer. Pois era impossível cumprir plenamente a lei de Deus no Antigo Testamento. Ele cita Romanos capítulo 7, versículo 19, quando o apóstolo Paulo, que é o instrutor da igreja gentílica, e ele tinha profundo conhecimento da lei e também do direito romano. Da lei porque ele era um fariseu, e do direito romano porque ele era um cidadão romano, ele nasceu em Tarso. Ele causou inveja lá no militar, que disse, olha, eu paguei uma soma importante, muito dinheiro para ter esse direito, e ele disse, eu sou por natureza, por nascimento. Então, ele faz a citação aqui da impossibilidade, em Romanos 7,19. 7,19 ele diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ele está falando da tendência do homem em fazer o mal, em errar, em se desencaminhar. Ele está falando desta realidade. Então, a lei não ia mudar, a lei não mudou, a lei não mudaria, a lei não muda a
as pessoas, a lei não transforma. A lei informa, a lei regula, a lei proíbe e a lei pune, mas a lei não converte, a lei não transforma. É o que nós vemos aqui nesse primeiro tópico. Entretanto, sob o ponto de vista dos aspectos morais da lei, há princípios que continuam vigorando até os dias atuais. Vai continuar. Princípios que são necessários. Esses princípios, conforme resumidos no Decálogo, os 10 mandamentos, representam nossas obrigações éticas para com Deus e para com o próximo. Eu gosto de ler, acho importante. Na minha atividade, requer que eu esteja mais ou menos em dia com a leitura bíblica, e nós temos uma facilidade incrível de esquecer, de deixar, de perder o fio da meada, e ele fala sobre esta nossa necessidade de aplicar os princípios à nossa relação interpessoal. Nós, além da nossa responsabilidade diante de Deus, nós temos a responsabilidade para com o próximo. Ele menciona aqui o texto da lei propriamente dito, o Decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17. Esse é o caminho traçado pelo Altíssimo para nós, no processo de santificação efetivado pelo Espírito Santo. A lei não podia, a lei não pode, a lei não transforma, a lei informa, a lei obriga, a lei coíbe. A lei, ela tinha uma força muito grande para fazer o indivíduo temer, porque a lei aplicada levaria até mesmo à morte. Por isso é que muitos defenderam a continuação da lei, como se, olha, se tirar a lei, a sociedade fica arruinada, e, na verdade, precisamos de lei, mas Israel não continuou dentro do plano da revelação. É como se fosse um contrato em suspense que eles têm com Deus, e até se cumprir os dias da igreja, a época da igreja. Nesse sentido, a própria lei moral de Deus é uma expressão de sua graça que representa a revelação clara de sua vontade santa, justa e boa. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 7 de Romanos, no versículo 12, isso ele faz essa classificação da lei. Ele diz, começando no versículo 11, ele diz, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Ou seja, de acordo com a lei, todo homem é merecedor da morte, porque o homem não consegue cumprir a lei. Aí Paulo argumenta no versículo 12, ele diz, e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E logo, versículo 13, e logo tornou-se o bom em morte? Não, a lei continuou boa. Agora, as minhas ações, as ações do homem, é que levariam realmente à morte, porque a lei requer e requeria esta correspondente força. Se eu quebranto a sua instrução, eu respondo por haver afrontado, por haver quebrantado. O segundo item aqui do primeiro tópico é a lei nos conduziu a Cristo. A lei foi uma espécie de guia para encontrarmos a Cristo por meio da graça. Gálatas 3:24. Ela nos convence pela impossibilidade de ser cumprida, de que não podemos alcançar a salvação sem Cristo. A lei, ela aplicada, ela
ela clama, ela proclama, ela exclama, ela declara: olha, você falhou de novo. Falhou de novo, porque não era possível cumprir a lei satisfatoriamente. E se alguém conseguisse cumprir a lei na sua inteireza, no lugar dele tornar-se contrito, ele ia se tornar orgulhoso. Orgulhoso. Aliás, tem muitos orgulhosos até na igreja. Nunca foi disciplinado, nunca teve um pecado grave, nunca foi desmoralizado, e sempre trabalhou, sempre contribuiu. Isso aqui nós fizemos desde o começo, tal, não sei o quê, e isto dá um orgulho danado e danoso. Eu lastimo, porque conheço muita gente que já sofreu o dano da segunda morte, ainda vivo. Porque o orgulho é uma das qualificações de Satanás. Eu vou me orgulhar por receber bens dos outros, se a vida foi Deus que deu, a saúde é Deus que dá, a porta, os benefícios, a vida social, financeira, material, foi a porta que Deus abriu a porta. Portanto, tudo que você consegue, você recebe isso de Deus. E onde fica a jactância? Onde fica o orgulho? O lugar para o orgulho? Não tem. É falta de inteligência. Completando o segundo item, ele falando sobre essa... A lei nos convence, você deveria morrer. Você é passível de morte. Você errou de novo. Desse modo, quando a lei se faz a própria justiça do homem, como mérito dele, ela se torna depreciativa, impossibilitando o ser humano de alcançar a salvação, que só é possível mediante o evangelho da graça de Deus. Qualquer esforço humano, toda iniciativa para o homem cumprir as regras e se tornar conhecido lá, honrado e reverenciado, deferenciado, tudo que o homem fizer em relação à igreja do Senhor, o evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, tudo que o homem fizer, ele deve fazer isto como um resultado, ele deve fazer isto como uma consequência da sua libertação, da sua vocação. O Senhor Deus nos vocaciona, ele nos dá uma missão. E você é convencido pelo Espírito Santo a fazer isto, deve fazer, e inclusive com esmero, se puder alcançar alguma qualificação nisto, é muito bom, indispensável, até porque nós lemos do outro lado da página: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Eu posso me qualificar e não me qualifico, então é relaxamento. No lugar de eu receber uma bênção, eu recebo uma reprovação. E é muito bom, meus irmãos, quando nós estamos neste nível de comunhão com Deus. A sua palavra, a sua lei, nos mostra que nós estávamos impossibilitados de alcançar o benefício da salvação pela prática da lei, porque ela exigia mais do que nós podíamos fazer, ela exige, e nós recebemos a salvação em Cristo, mas quem recebe a salvação, apesar de não existir legalismo na graça, mas existe um compromisso. É muito bom ter compromisso. Compromisso com o Senhor, compromisso com os irmãos, um compromisso. A linguagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está completamente em desuso no evangelho da facilidade, o evangelho da fraude dos dias de hoje. O Senhor Jesus diz, no mundo vocês terão aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. O mundo vai aborrecer vocês como aborreceu a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas vocês não são do mundo, o mundo vai aborrecer vocês. E o Senhor Jesus diz, se estás cansado, oprimido, vem a mim e eu alivio vocês, eu aliviarei. E Jesus diz, tomai o meu fardo, né? O meu fardo é leve, mas é necessário levar. É um fardo leve, mas existe um compromisso. É um compromisso, eu tenho um compromisso. Eu não posso levar uma cruz lá pesadíssima para ver se eu convenço a Deus que eu estou me sacrificando. Isso vai valer nada. Mas o compromisso, o meu fardo é leve, diz o Senhor Jesus. O meu jugo é suave. O jugo dos homens é terrível, o jugo da religião é terrível, o jugo da lei era um jugo penoso. Imagina um pai e uma mãe consentir, tornarem-se, o pai ser anuente do apedrejamento do filho, a mãe ser anuente, assinar, se for, em outras palavras. A mãe, o pai, os pais assinarem, os irmãos assinarem, serem anuentes do apedrejamento, do enforcamento do seu irmão, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, se fosse o caso. A bruxa não deixarás viver. E se eu descobrisse, minha mãe é bruxa dentro de Israel, eu teria que anuir, assinar, consentindo na execução dela, por ela estar praticando bruxaria. Ou seja, o jugo da lei era um jugo muito pesado. Jesus vai e suaviza, ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas por ser o jugo suave e o fardo por ser leve, não invalida o compromisso. É muito bom saber disso, irmãos. O item 3, a graça revela que a lei é imperfeita. A graça, ela é perfeita, mas a minha forma de recebê-la pode ser imperfeita. Agora, a lei era imperfeita mesmo. A lei era rudimentar. Como é que Deus dá? Como é que Deus faz e é rudimentar? Deus fez para aplicar numa nação. Deus fez para aplicar num povo. Povo vicioso. Povo que ele chamou de contumaz. Um povo contumaz. Um povo que pratica males permanentemente. Então, aqui é a revelação da graça. A graça revela que a lei é imperfeita. Paulo constata a superioridade do Espírito em relação à lei. Gálatas 5:18. E que, por isso, morremos para a lei. A lei, a sua aplicação era impensável para Paulo, para os apóstolos, o Tiago, irmão de Jesus, naquele concílio, como ousaram chamar aquela reunião, aquela decisão da igreja em Jerusalém, registrada em Atos 15, quando eles tomam a iniciativa, e eu acho lindo aqui, na linguagem apostólica, eles dizem, nós e o Espírito Santo e nós, Atos 15. Os apóstolos de Jesus Cristo, lá em Jerusalém, o Tiago toma a palavra e ele vê isso aí, ele mostra isso aí. Ele, no versículo 13 Atos 15, 13 diz, e havendo eles se calado, Tiago tomou a palavra dizendo, varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E como
com isso concordam as palavras dos profetas. Olha, os gentios, eles não serão inutilizados, descartados, retirados ou impedidos de entrar no reino de Deus. Então, eles tomam aquelas iniciativas ali, e no versículo 19, ele diz: pelo que julgo que não se deve perturbar. A lei para a igreja gentílica seria uma perturbação. Se os judeus, criados, orientados dentro da cultura da nação, ainda tinham grandes dificuldades em relação à lei, imagina os gentios, criados sem nenhuma instrução divina, portanto, cada um seguindo o curso de sua geração, de sua cultura, de sua nação, de sua tribo, do seu povo, de sua etnia. Então, aqui, eles diz, eu acho lindo, quando ele fala sobre a decisão. Por que foi tomada esta decisão? Ele diz que foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Foram uma decisão que pareceu bem a todos. No versículo 28, Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Eu já estou ficando com a cara assim mais amassada de falar, de ensinar sobre esses termos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, que é a praga maior da humanidade, os ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, os pecados sexuais. Portanto, na conduta da igreja no primeiro século, eles já viam, a lei dizia respeito a nós e não aos gentios. Então, aqui é que ele fala que a lei era imperfeita, até para os judeus. A lei foi imperfeita. Paulo constata a superioridade do Espírito em relação à lei. E que por isso morremos para a lei. Assim, o escritor aos Hebreus revela que a lei é imperfeita. Hebreus 8, versículos 6 e 7, ele diz, se a lei fosse perfeita, se o primeiro testamento fosse perfeito, não haveria lugar para um segundo testamento. Ele usa de argumentos lindos ali. E aqui para nós e para o resto do mundo, no meu conceito, a Epístola aos Hebreus é escrita por Paulo, no meu conceito. Se alguém que algum dia afirmou isso, não, eu tenho certeza absoluta, está mentindo. Ninguém tem essa certeza. Mas, e os argumentos teológicos? Não, é porque é diferente nisto, é diferente naquilo. Paulo era muito inteligente para escrever uma epístola, que ele queria que os sacerdotes e sumos sacerdotes lessem, ele queria que todos absolvessem e colocar o nome dele, porque ele, como um ex-fariseu, qualquer documento com o nome dele seria abominável a qualquer líder de sinagoga, a qualquer sacerdote, a qualquer levita. Ninguém dentro do judaísmo faria a leitura de uma peça escrita por Paulo, assinada por ele. Podia ser belíssima. E Hebreus é uma peça belíssima, é uma epístola belíssima, e eu não vejo outro elemento que tivesse tanto conhecimento tão profundo da lei e dos seus ritos, e pudesse descrever isto de uma forma tão satisfatória, melhor que Paulo. Então, ali é como se fosse a mão de Paulo. E ele diz, o escritor aos Hebreus revela que a lei é imperfeita. E esse texto mencionado, Hebreus capítulo 8, ele diz, se a lei fosse perfeita, não teria lugar para o segundo testamento.
Se o primeiro testamento fosse perfeito, não se teria buscado, não se buscaria lugar para o segundo. Então, meus amados, e o apóstolo João afirma, confirma isso. O apóstolo João afirma que o que foi Cristo quem trouxe a graça e a verdade. Ele diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, a lei foi dada de uma forma extraordinária para a nação, mas ela contemplava todos os aspectos. E isso é tão profundo que me agrada muito, me alegra muito, porque Deus não precisaria, no Novo Testamento, jamais colocaria um estatuto de terra. O estatuto do INCRA de Israel. E no Antigo Testamento está lá, regulada a escravidão, regulada a usura, regulado. O Israel, o judeu rico, o judeu endinheirado, ele podia emprestar o dinheiro para os de fora e receber a compensação. Mas ele não podia receber compensação. Alguém me perguntou, e qual era a compensação? Na época não havia poupança, não havia, mas sempre houve uma compensação para alguém. Sempre houve. E hoje a compensação seria, digamos, um ganho de... Como é que você investe? Você investe, você coloca em poupança? A poupança é uma coisa muito segura, ou aparentemente segura, mas em que é que você investe? Então, se você tivesse que emprestar parte do seu dinheiro, você emprestaria, claro, para receber, e a compensação seria de acordo com o seu investimento. A letra de câmbio, lá, o dinheiro, o dólar, ouro, qualquer que fosse. Então, a Bíblia Sagrada, a lei, como era algo material, regula o mercado financeiro, podemos aplicar o termo atualizando, regula o mercado financeiro, regula o trabalho na agricultura, o jornaleiro, que lá não vendia jornal, não, trabalhava uma jornada do nascer do sol até o pôr do sol. Então, aquela regulação das escrituras do Antigo Testamento é porque ela era imperfeita e era para ser aplicada a uma nação imperfeita no aspecto político. Concluindo o primeiro tópico, meus irmãos, ele diz aqui, assim, a graça é superior à lei. Logo, segundo as escrituras, só existe a lei por causa do pecado e para apontá-lo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ou seja, se não houvesse a lei, ninguém saberia o que seria certo ou errado, o que seria uma abominação, o que seria um delito. Eu tenho, na lei, você pode estudar e chegar a conhecimentos extraordinários. O que é abominação? O que é um delito? O delito é qualquer ato delituoso, qualquer coisa que fere um princípio. Agora, uma abominação é aquilo que faria, que afrontaria a Deus e o que se relaciona com ele, no santuário, no tabernáculo, na tenda da congregação ou, posteriormente, no templo. Portanto, meus amados irmãos, este é o primeiro tópico. No segundo tópico, nós vamos ver sobre a superabundante graça. A graça superabundante, a graça que está além da compreensão humana. Não há pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina. Não tem esse pecador. Pois onde abundou o pecado, que foi exposto pela lei, superabundou a graça de Deus, que foi revelada em Jesus. A lei diz, isso é pecado. E Jesus Cristo diz, eu perdoo todo pecado. Então, é uma bênção aprender. Aqui,
Por meio da compreensão dessa maravilhosa graça, o apóstolo João escreveu: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E por que Jesus Cristo aqui, o que sobressai, não é o poder, não é o seu poder. Jesus Cristo, o poderoso, e sim o justo, porque a nossa vida, ela é levada por Jesus à presença do Pai com a aplicação da sua justiça. Por isso é que o Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, naquela belíssima peça sobre a justificação, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a justiça de Cristo aplicada a você, aplicada a ti, aplicada a mim, a justiça de Cristo creditada a nós. Isto é a graça superabundante, a superabundante graça. O item 2 aqui do segundo tópico é fé e graça. Fé e graça. Mas ainda frisando um pouco, eu sou um tanto repetitivo. Não é bom para algumas pessoas, mas é seguro para outras. Aqui ele diz, o pior, no princípio, na primeira, ele diz, não há pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina. Não existe. Todo e qualquer pecado é passível de perdão. Pastor, professor, e a blasfêmia contra o Espírito Santo? É porque a afronta é com ele. E não é o sujeito dizer coisas contra o Espírito Santo porque não entende. Não é o sujeito rejeitar, digamos que eu seja um espirituoso, aquele espiritual complicado que chega lá querendo dar recado, entrando na marra, invadindo. Deus me mandou aqui, mandou para isso, mandou para aquilo. Mas Deus também dá prudência. O Espírito Santo, ele não faz ninguém ficar imprudente. Então, às vezes as pessoas não aceitam não aceitam aquela nossa espiritualidade real ou suposta, e diz alguma coisa, eu vou dizer, blasfemou contra o Espírito Santo. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se ele não me entende, se ele não gosta de mim, se ele não acredita em mim, e não aceita o que eu estou propondo, ou dizendo e atribuindo ao Espírito Santo, ele não está blasfemando contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo, notadamente nas Escrituras, é atribuir a Satanás um ato do Espírito Santo ou atribuir ao Espírito Santo uma fraude de Satanás. É isto. E basicamente isto. Quando Jesus ensinou esta doutrina, estavam dizendo que ele estava fazendo milagres pelo poder de Belzebu, e Belzebu é Satanás na linguagem dos judeus. Portanto, blasfemar contra o Espírito Santo não é deixar de receber ou de aceitar uma exortação de um crente atrapalhão. Não é isto. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao Espírito Santo um ato satânico ou atribuir a Satanás um ato divino, a operação do Espírito de Deus. Eu, cheio do meu eu, acho que você nunca ouviu sintetizar este ensino sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de uma forma tão prática. Você nunca aprendeu de uma forma tão sintetizada, tão compacta. Mas é isto que eu me proponho a fazer, a auxiliar. Blasfemar contra o Espírito Santo é basicamente atribuir ao Espírito Santo um ato diabólico ou atribuir a Satanás um ato do Espírito Santo. E fica muito claro o momento, a circunstância que Jesus Cristo traz esta doutrina a lume.
Meus queridos, agora é a graça e fé mesmo. A graça opera mediante a fé no sacrifício vicário, sacrifício substitutivo, sacrifício em lugar do outro. Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido por obra do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, viveu uma vida de santidade e justiça, apesar da sua humanidade plena. Jesus Cristo viveu a vida plena na comunhão com Deus. E foi exemplo Jesus Cristo passar a noite em oração, Jesus Cristo clamar ao Senhor em muitos momentos, Jesus Cristo não fazer sua própria vontade, e até ao chegar ao Calvário, ele estava com esta resolução divina no seu coração. Ele, Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja a minha vontade que se faça, e sim a tua. Portanto, era Jesus Cristo, na plenitude da vida humana, fazendo a plenitude da vontade do Pai. Isto é a graça perfeita, o Filho de Deus, e o seu sacrifício nesta perfeição atribuído a mim, imperfeito, muito imperfeito. É atribuído a você para lhe dar segurança. Portanto, ambos, fé e graça, atuam juntamente na obra da salvação. A graça, o presente merecido de Deus, e a fé, a contrapartida humana. É obra de Cristo. Nesse sentido, não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus que atua mediante a fé do crente no Filho de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É a graça salvadora revelada em Jesus Cristo e o benefício do seu feito aplicado a nós. É um ato de fé, é pela fé que acontece esta operação. O terceiro item aqui do segundo tópico é a graça não é salvo-conduta para errar, para pecar. Eu sou salvo e, bom, quem é salvo, uma musiquinha do passado, quem é salvo, com certeza, diga amém para as criancinhas das nossas igrejas. Quem é salvo, com certeza, é livre, é liberto. E se tem alguma dificuldade ainda, se há resquícios da vida passada, quando a pessoa digamos, se flagrar num ato deste, ele não faz com prazer, ele tem tristeza, ele corrige, porque é impossível conciliar a graça do Espírito de Deus, a comunhão com Deus, o poder de Deus, a missão, a vocação, com práticas permanentes do pecado. Não tem como conciliar. Então, a graça não é um salvo-conduta. A graça já se manifestou, você está livre da lei, pode fazer o que dá na telha. Não tem essa aplicação. Segundo o ensino das Escrituras, das Sagradas Escrituras, a graça jamais pode ser vista como um salvo-conduta para a prática do pecado ou da libertinagem. Havia conceitos pagãos que o corpo era extremamente nocivo, portanto muito mal, e devido a esta realidade, o homem tinha uma tendência para fazer as coisas animalescamente, mas isso não lhe atribuía culpa, não havia culpabilidade para o homem, porque a carne é matéria e a matéria se degrada, ela entra nessa, digamos, esse estado de decomposição em vida. Mas isso é um conceito filosófico nocivo e, ao mesmo tempo, uma negativa da grandeza da revelação de Deus, que revelou que nós podemos ser
consagrados, corpo, alma e espírito, e que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo, e que o corpo vai ser ressuscitado, e, portanto, esta alegação de que é necessária a destruição do corpo para a depuração da alma, isso é diabólico. Então, a graça não faculta a quem quer que seja um passaporte para a rua, para a área do pecado, não. Pelo contrário, a graça de Deus nos convoca à obediência ao doador da graça, pois quando se ama, faremos de tudo para agradar a pessoa amada. Por isso, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange a sermos partícipes da sua morte. Nós somos partícipes da sua morte. Nós participamos da sua morte e nós participamos da sua ressurreição. Nós participamos do seu sacrifício e participamos do seu benefício. É algo profundo, está acima de qualquer explicação mais fundamental, mais filosófica. É simplesmente uma grandeza. Nós somos participantes de Cristo. Nós somos participantes da sua natureza. Nós somos participantes do seu sacrifício. E nós haveremos de ser muito mais. Ainda haverá de ser revelado depois. Então, ele menciona aqui que o amor de Cristo nos constrange, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E nos constrange a quê? A fazer o que agrada ao Pai. Na verdade, esse constrangimento é que se um morreu por todos, todos morreram. O próprio Paulo dizia, eu estou crucificado com Cristo. E na nossa experiência, o crucificado ele não pode descer da cruz. Lá insultaram Jesus, desce da cruz, vamos ver se Elias vem ajudá-lo, vem livrá-lo. Crucificado não desce da cruz, crucificado não sai do lugar. O crucificado não sai da presença de Deus, onde foi colocado ali. Então, se a nossa crucificação não é virtual, ela é espiritual. Nós somos crucificados com Cristo por um ato de entrega pessoal. Eu aceito a ser crucificado com Cristo. Não é a crucificação literal, como alguns fazem por aí, simulando um sacrifício mais do que tolo. É a aplicação do sacrifício de Jesus e um compromisso que nós assumimos com ele pela fé. Então, meus amados, aqui ele cita o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4:1. Logo, quem é alcançado pela graça, compreende o quanto somos devedores. O que Deus fez por nós foi algo grandioso e a gente não tem como sair da sua presença sem grande prejuízo. Por isso, desejamos amar o outro, como Cristo amou, João 13:35. Ele ensinou isso aqui, portanto, é possível. É possível. Não é fácil? Não. Não é fácil, de fato. Não foi fácil Jesus morrer. Não foi fácil Jesus suportar todas as injúrias dos inimigos. Não foi fácil. É por isso que ele pediu. Passa de mim este cálice, se possível. Não foi fácil, mas é possível, já que ele nos ensina na sua palavra. Os que estão sob a liderança, a liberdade da graça, vivem a santidade que reflete a beleza. Reflete a natureza de Jesus Cristo. No homem interior, onde este se revela vivo para com Deus, mas morto para o pecado. O ser interior. Nós temos uma vida que está além da nossa linguagem, além da nossa aparência. Nós temos um ser interior, a partícula comunicada pelo próprio Deus. O apóstolo Pedro, aconselhando as mulheres, falando sobre as mulheres, ele fala sobre a simplicidade, diz que o ataviar das mulheres não deve ser exagerado, porque elas têm essa graça no ser
o homem interior, o ser, aquela parte comunicada pelo Senhor no princípio. O terceiro tópico, o escândalo da graça. Tá muito fácil. O sujeito, depois que faz tudo que não presta, se converte. Os ímpios vão continuar negando o poder de Deus. É da natureza do ímpio negar a graça, porque ele não recebe. Ele não recebeu. O ímpio não recebe a graça, o ímpio não acredita, o ímpio não se rende, o ímpio não acha necessário, o ímpio se firma, se estriba na sua suposta ética, suposta honestidade, lealdade, e, portanto, o ímpio vai perecer. O pior de todos os ímpios não é o que pratica os pecados grosseiros da sociedade, é o que se nega a reconhecer que precisa de Deus. Este é o ímpio mor, podemos assim dizer. A pior das impiedades é rejeitar o que Deus propõe. Então, meus amados, seria a graça injusta? Se comparada com a humana, a justiça divina é imensamente perdoadora. Logo, sob a ótica humana, a graça se torna injusta. Por esse motivo, a graça é considerada um escândalo. Ora, depois que o sujeito faz tudo que não presta, agora é salvo. Sim, glória a Deus pela salvação. Eu ensinando para os meus irmãos, ajudando os meus irmãos que vão ministrar no domingo, e agora cheguei de lá. Eu estava falando. Eu fiz falando do ladrão da cruz, o ladrão da cruz, a Maria Madalena e o apóstolo Paulo, o Saulo. O ladrão da cruz, nós não conhecemos a sua história, o seu histórico, mas é provável que durante todo o ministério de Jesus ele estivesse roubando por ali. E ouvisse falar de milagres, ouvisse falar de perdão, mas ele foi até a cruz na condição de ladrão. A mulher, a Maria Madalena, a Bíblia não diz que ela era prostituta, em nenhuma parte da Escritura está escrito isso. Isso é coisa de idolatria, de cegos aí, de malditos. Agora, diz que Jesus expulsou 7 demônios, ela era uma mulher possessa, ela era possuída por 7 demônios. E uma pessoa possessa, uma pessoa sem identidade, uma pessoa sem personalidade, a sua personalidade foi absorvida por Satanás, pelos demônios, ela poderia ter um espírito de prostituição, um espírito de agressão, um espírito de blasfemar, de praguejar, ela poderia ter um espírito de adivinhação. Ninguém sabe como era a vida pregressa da Madalena. E vamos continuar sem saber. Agora, nós sabemos como era a vida pregressa do Paulo. Ele era o Saulo, nasceu em Tarso, nasceu bem, era fariseu de fariseu, portanto, o pai era um fariseu. Ele fez a escola de fariseus, destacou-se como um grande fariseu, e eu estava ensinando para os meus irmãos. O ladrão da cruz, ladrão até a morte, a Madalena, que não conhecemos o seu histórico, mas uma mulher possuída por 7 demônios, que poderia ter feito todo tipo de mal, todo tipo de ação maléfica induzida pelos demônios que a possuíam. E o apóstolo Paulo, que foi um grande judeu, um grande fariseu, até a conversão, a salvação dos 3 era iguais. Iguais. Os galardões, certamente diferentes. Para o ladrão, a salvação, como quem sai de um incêndio com vida. Para a mulher libertada por Jesus Cristo, uma diferença enorme em relação àquele ladrão, porque ela andou com Jesus, serviu ao Senhor Jesus, foi testemunha de Jesus, a primeira testemunha da ressurreição. E para o apóstolo Paulo, uma superioridade em termos de galardão, pela sua grandiosa e profunda missão, por muitos anos, mais de 30 anos, o apóstolo Paulo trabalhou para Jesus na sua igreja,
Então, em termos de galardão, uma diferença gigantesca, não sei nem qualificar, não tenho habilidade para isto, mas em termos de salvação, o grande apóstolo Paulo, a irmã Maria Madalena e o ladrão que só se converteu já crucificado, não tem distinção. A graça é igual para os três. Meus queridos irmãos, o segundo tópico aqui vai falar sobre a divina graça incompreendida. Nos dias do apóstolo Paulo, muitos não compreenderam seus ensinamentos sobre a graça de Deus. E o apóstolo Pedro, que é mencionado no capítulo 3, 2 Pedro 3, 15 e 16, o apóstolo de Jesus Cristo diz: o nosso irmão Paulo, que escreve e alguém torce as suas palavras, mas eles também torcem as outras e tal. Pedro reconhecia que os inimigos de Deus, eles são inimigos em qualquer contexto. Então, aqui, 2 Pedro 3 e 15, Pedro diz: tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis. Eu acho lindo Pedro qualificando Paulo como um sábio, um homem cheio da graça e também de autoconhecimento, portanto, não era muito fácil entendê-lo. E Pedro diz, pontos difíceis que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Os que maculam a palavra escrita, os que desprezam a palavra e os que torcem as escrituras, eles não têm esperança, a não ser que se converta ainda. E Pedro faz esta observação. O irmão Paulo, Deus deu sabedoria e ele escreveu pontos difíceis. Mas, continuando aqui. Por isso, ao longo da história da igreja, dois extremos estiveram presentes acerca da compreensão da graça. Primeiro, liberdade total para pecar. Romanos 6, 1 e 2. Não tem isto. Quem recebeu a graça, é claro que já tem compromisso com Deus. Segundo, a impossibilidade de receber tão valioso presente. Não tem. Quem faz o mal, mas não... Bom, as duas coisas são indevidas. Não existe pecado que Deus não perdoe. E não existe ninguém que tenha sido perdoado que não tenha compromisso com Deus. É muito bom a gente saber disto, irmãos. Não existe. Quem recebeu a graça, quem recebeu o perdão, tem um compromisso com o Senhor. O primeiro, naturalmente, leva à libertinagem. Entretanto, a palavra de Deus mostra que maior castigo sobrevirá sobre os que profanarem o sangue do pacto, o sangue da aliança, na linguagem de Hebreus, e ultrajarem o Espírito da graça, Hebreus capítulo 10, versículo 29. O segundo extremo se refere ao perigo do legalismo. Eu vou guardar tudo aqui com muito cuidado, porque senão eu perco a salvação. O perigo do legalismo. Esse perigo do legalismo, a ideia de que para ser salvo por Deus é preciso dar algo em troca. Tal atitude pode levar o crente a ser orgulhoso espiritualmente. Aí esquece que é pela graça que é salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se exalte. E gerar, alguém vai ficar orgulhoso, e gerar toda sorte de comportamentos hipócritas. Nós temos que lutar contra isto, por incrível que pareça, todo o tempo da nossa vida, da nossa história, da nossa peregrinação. Uma das coisas que parece assim, uma coisa meio satânica. Qualquer situação que você vê uma pessoa sofrendo,
já vai atrás de um pecado na vida dela. Isso é diabólico. A nossa vida, ela vai ser marcada por sofrimentos, ela vai ser marcada, ninguém morre de sarado, ninguém morre de são, ninguém morre, está tão sã, está tão sarado que morreu. Não, o sujeito definha, a carne, só milagre de Deus mesmo fazer uma pessoa de carne e osso e viver 100 e tantos anos. Sábado, amanhã, vou estar na festa de 102 anos da Nenê Moraes. Olha, irmãos, só milagre de Deus. Não tem, eu não conheço, claro que eu não conheço tanta coisa, mas as empresas, as melhores empresas, os melhores fabricantes de máquinas do mundo, a empresa alemã, a indústria alemã, construindo máquinas de aço, não duram 100 anos. Pelo menos eu penso isso. Vamos concluir. Aqui, meus amados, terceiro item, terceiro ponto, terceiro tópico aqui, concluindo se deixar apresentar ou presentear pela graça. Humanamente é impossível ao crente, alcançado pela graça, retribuir a Deus tão grande salvação. O que eu faço? O salmista diz, o que eu faço ao Senhor pelo que ele tem? Eu já sei, eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, pois é só isto que um crente pode fazer em qualquer século da história humana até a consumação. O que eu vou fazer por Jesus? Eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou tomar o cálice da comunhão, eu vou glorificar o Senhor com a minha vida, com o meu serviço, com o meu talento. Eu vou servir a Deus de uma forma profundamente consagrada. É só isto. Servir, ser grato. Só isto. Ninguém pode compensar o Senhor. Se fosse possível, já não seria graça. O que eu tenho para dar a Deus? Nada. A vida foi Ele que me deu. A inteligência, no meu caso, bem limitada, foi Ele que deu, assim mesmo. Quem tem muito foi Ele que deu. Quem tem pouco é porque não desenvolveu ou nasceu com uma deficiência. Mas ninguém pode, ninguém dispõe de nada para compensar a Deus pela graça recebida. Se fosse possível, já não seria graça, favor imerecido, mas mérito pessoal, que tiraria de Deus a autoria divina da salvação. Não podemos tirar, ninguém pode fazer isso, porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo para ser aplicado no futuro. O seu sacrifício, a sua morte, o seu valor. Em nosso relacionamento com Ele, quem tem mérito é seu Filho Jesus Cristo, Filipenses 2, 9-11. Assim, os que compreendem o favor infalível, ou melhor, inefável, de Deus, mediante sua graça, devem deixar-se presentear por ela. Deixa Deus me encher. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te usar. Deixa Deus operar na sua vida. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Quem compreende o que significa ser justificado por Deus, se permite embalar nos braços do amor do Pai, embalar nos braços de amor e de perdão do Pai para com seus filhos. Deus vai operar e eu vou permitir, Deus vai operar e eu vou ver Ele me usar, eu vou me permitir. Cônscios do valor da graça do Pai, consciente do valor da graça do Pai, que tudo é presente, tudo é dádiva, tudo é favor imerecido. Portanto, deixe-se presentear pela graça de Deus. Não existe mérito. Ninguém, os melhores, os mais consagrados cristãos, não teriam como compensar o Senhor. Aprendemos com Paulo, em Coríntios, no capítulo, ali, quando ele diz, no capítulo 13, ainda que eu desse o meu corpo em sacrifício, nada. Ainda que,
não existe. A graça foi profunda, abundante e não tem como cambiar, mudar, recompensar. Não existe compensação para a salvação. Só gratidão. Seja grato, seja consagrado, dedicado, aproveite o máximo o tempo que Deus te dá, faça alguma coisa pelo outro e não deixe de corresponder. Quando nós recebemos a graça, é para andar na presença de Deus. A conclusão, meus amados, na lição desta semana estudaremos a relação da graça e a lei. Vimos que a graça é favor imerecido e compreendemos que ela chega a ser um escândalo para os que não creem. Portanto, estamos cônscios de que o que nos salva é a graça de Deus mediante a fé somente. Efésios 2:8. E o livre-arbítrio? É possível perder a salvação? São assuntos para vermos, ou que veremos nas próximas lições. É possível? Nosso Deus criou os céus e a terra, e não sabemos há quantos milênios, coisas da eternidade, e Deus criou os anjos, Deus criou os serafins, criou os querubins, e dentre os querubins um tornou-se Satanás, porque tem livre-arbítrio. E Deus não reforma suas ações. Eu tenho livre-arbítrio e você também. Todos nós temos. A salvação é em Cristo, recebida pela graça. Qualquer homem pode abandonar a graça, pode abandonar a fé, pode se lançar da presença de Deus e perecer eternamente. Não sei se me antecipei em relação ao que o homem diz aqui sobre a próxima lição. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe você que é professor, continue, se dedique, aprenda mais, estude mais, ore mais, peça mais graça, até porque a Igreja de Jesus merece respeito. Os crentes merecem um serviço melhor. Seja melhorzinho, faça um serviço melhor, existe uma compensação de bênçãos para quem faz a obra de Deus com amor. Maldito aquele que fizer relaxadamente. Bendito Deus, Pai querido e santo, estamos em Tua presença. Te louvamos, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela graça, a maravilhosa graça revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Pai, se conosco, guarda a Tua igreja, guarda os meus irmãos, pastores, os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, os professores e todos os alunos. Nos dá graça para fazer a Tua obra e graciosamente cumprir o nosso magistério. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos a contribuir com a Escola Bíblica Dominical através da EBD na web. Professor Antônio Freire, ore por nós no santo nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre vós. Amém.